entregou até a obra e eu não posso reclamar. Vamos falar sobre um milagre, sobre um mover que Deus preparou para minha vida. Inacreditável. Então vamos tomar café com Maíra, porque enquanto eu tomo café eu vou conversar com vocês. Vocês estão sentindo minha falta? Olha quem tá chegando agora, nesse exato momento do passeio. Olha quem tá chegando do passeio. Cadê a minha pequenina? Oh, meu Deus. E o tamanho dessas colchonas? Olha isso, gente, o tamanho dela. Vai dormir? Vai, pequenucha. Oi, meu amor. Olha o tamanho do cilhão que ela tá, gente. Coisa mais linda. Aliás, deixa eu contar pra vocês um pouquinho da minha rotina antes de contar do meu milagre, pra vocês entenderem como é. Eu acordo, entre muitas aspas, de manhã, porque eu, passo a noite ainda tirando os leitinhos, então não necessariamente eu durmo, mas eu acordo de manhã, umas 5h30 mais ou menos, e começo o processo de arrumar a Sofia. Depois que a Sofia vai pra escola, eu pego a Loá, fico com ela, dou bom dia, troco, a maioria das vezes ela acaba acordando comigo, às vezes eu entro e ela já acordou, porque ainda tô ali com a Sofia. Aí ela acorda, dou bom dia, troco a fraldinha, a gente brinca um pouquinho, aí eu fico uma hora com ela, e aí eu vou tomar um café, e ela vai dar o passeio dela. Então, o que vocês acham de todos os dias, no nosso café da manhã, ser assim? E aí eu posso tomar café com vocês e contar como foi o dia anterior, o que aconteceu. Me fala se faz sentido. Enfim, deixa eu contar sobre esses 4 dias maravilhosos que aconteceram. Ah, não falei dos 4 dias, né? Preciso falar. O que aconteceu? Eu fiz um treinamento para as mulheres do meu mastermind, são mulheres empresárias. Já falei para vocês. E a gente fez um treinamento exclusivo para elas. Foram 60 e poucas mulheres. Foram 4 dias maravilhosos, onde Deus falou, assim, de uma maneira bizarra. Mas não é de negócio? Sim, é de negócio também. A gente fala de negócios também, mas tudo é sobre Deus, né? Enfim, aconteceu um negócio que eu vou contar pela metade, tá? Só até onde eu posso. Na madrugada, de sexta para sábado, eu estava deitada. De repente, comecei a escutar criança chorar e cachorro latir. Mas muito. E eu não conseguia dormir, eu estava muito cansada. Porque eu tô, cansada há 5 meses que eu não durmo. E eu tenho que ficar palestrando, trabalhando com a mente, com a cabeça, tem que estar lúcida, dormir. Então eu tava preocupada, mas eu não conseguia dormir. Aí, eu fui olhar se era Eloá que tava chorando. Porque Eloá não chora. Mas eu fui ver. Se era Eloá que tava chorando, o que tava acontecendo? Não era Eloá que tava chorando. Era simplesmente Deus querendo me revelar uma conversa. Uma conversa audível. Nunca eu tinha tido uma revelação desse jeito. Deus me revelou uma conversa, dessas conversas que só Ele escuta. Sabe aquela história de Deus te põe em lugares e te tira de lugares sem você entender porque Ele escuta conversa que você não escuta? Eu escutei. Gente, vocês não estão entendendo. Juro por Deus. Como Deus é maravilhoso. Ele me permitiu escutar uma conversa dessas que só Ele escuta. Onde essa pessoa falou tudo que vocês puderem imaginar e mais um pouco, inclusive a meu respeito. Aí eu questionei Deus, eu falei, tá, e por que eu tô ouvindo essa conversa? Que não deveria ter aberto esse portal para mim, né? Se abriu é porque eu devo fazer alguma coisa sobre esse assunto. Só que me assustei, eu falei, gente, eu não sou profeta, como é que eu vou agir desse jeito? E aí Deus me falou que eu tinha que revelar essa conversa para essa pessoa. E 3 pessoas do meu mastermind, ele me deu o nome das 3, deveriam fazer uma oração de cobertura espiritual para mim quando eu estivesse fazendo uma oração para essa pessoa. Deus me mostrou certinho como ia ser. Foi muito doido. Bom, aí eu batendo papo com Deus ali, aí ele me mostrou só 2 frases. Ele falou, você não vai poder revelar a conversa inteira, porque abre mão do seu ego, abre mão do... Não é sobre você, é sobre ela. Por que eu tô falando não é sobre você, é sobre ela? Porque nessa conversa que ele me revelou, essa pessoa falava que não tava gostando. Tipo assim, que aquilo ali não era pra ela, que ela não tava gostando. Basicamente, eu não quero revelar a conversa aqui, porque não vem ao caso, mas ela não gostava de mim, tá? Ela não tava indo com a minha cara, aquilo ali não tava fazendo sentido pra ela, ela não gostava de mim. Eu ouvi tudo que ela falou. Tudo, o contexto todo. Só que não era sobre mim. Então Deus falou, eu só te permiti ouvir, mas você não vai falar nada disso, não é sobre isso. Você vai falar essa frase e essa frase. Que foram as frases que eram voltadas para ela. Que eram 2 frases. Que eu não vou falar exatamente aqui a frase, porque não vem ao caso, tá? Mas só para vocês entenderem o contexto. Que Deus queria entrar mais na alma dela e invadir mais o coração dela e tratar a vida dela de uma maneira diferente, que não fosse do jeito dela, que fosse do jeito dele.
E que sim, que Deus tinha colocado ela ali para ela fazer daquele jeito, porque aquele era o jeito que Deus tinha preparado para ela, que Deus tinha coisas para fazer na vida dela daquela forma, independente se ela gostasse ou não, era aquilo que Deus tinha preparado. Aí eu falei isso, só que assim, tô resumindo para vocês, é um bilhete duro de dar, né? Tipo, olha, essa noite eu escutei uma conversa que Deus me revelou, e nessa conversa você disse assim, isso tudo no microfone, tá? Eu não falei, obviamente, o nome da pessoa nem nada. E eu não sabia quem era, só escutei a conversa, eu não sabia quem era. Você disse assim, aí eu disse a frase que ela disse 100%, e aí continuei falando, sim, isso é pra você, Deus tá preparando um momento pra você, Ele te ama, mas Ele não tá conseguindo fazer do jeito dele, porque você quer fazer tudo do seu jeito, lá, 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 lá. Depois, eu pude revelar uma outra frase, que Deus me disse que eu podia revelar uma outra frase, e aí, basicamente, dentro disso, ela, obviamente, um mastermind, ele é para você aprender para você aprender nos seus negócios, para você crescer espiritualmente, para você crescer emocionalmente, para você fazer network. E dentro desse contexto, essa pessoa queria fazer network, queria fazer coisas e sabe que ali é o melhor lugar para isso. Então, dentro desse contexto, vinha esse eu quero fazer acontecer, né? Esse desejo do coração dela de fazer acontecer. E aí Deus revelou, não, você não vai fazer nada acontecer. Quem vai fazer acontecer sou eu. Mas para isso você tem que permitir. E aí, enfim, eu fui falando. No final, que eu acabei de falar, eu tava tremendo, porque eu nunca tinha revelado, assim, algo, tipo... E ainda tinha uma profecia para revelar, porque tinha umas coisas, assim, no sentido do que ela tinha que fazer, um direcionamento, etc. E isso nunca tinha acontecido comigo. Acabou, finalizou esse momento, e eu falei, bom, se você me deixar, né, se você me der autorização, eu gostaria de orar por você. E Deus já tinha me mostrado que eu tinha que orar por ela, como era e tudo mais. Se você deixasse, eu gostaria de orar por você. Não precisa ser aqui. Você pode me chamar no particular e eu posso orar por você no particular. Pasme, essa mulher tomou uma das atitudes mais corajosas que eu vi na minha vida. Ela levantou. Levantou na frente de todo mundo. Ficou de pé. Falei, se você quiser, você levante. Ela, pum! Assim, bem decidida. Sobrenatural. Imediatamente, eu chamei as 3 pessoas para fazer a intercessão, que Deus tinha me revelado o nome. E fui orar para ela e falar várias coisas que Deus tinha me dito para falar. Eu só tô contando esse testemunho aqui porque ele precisa ser contado. Obviamente, eu estou obedecendo as orientações de Deus. Ele precisa ser contado para uma reflexão. Bom, antes de eu contar a reflexão e o que Deus pediu para eu trazer, eu vou falar o seguinte. Primeiro, eu queria ressaltar, essa mulher foi muito forte. Eu senti muito orgulho dela. Porque quando você erra, e era um erro dela na intimidade com Deus, ela levantar e assumir o erro, ela tem que ser muito determinada, porque ela não assumiu o erro para ela assumiu o erro para todo mundo. Eu não sei o que ela entendeu, porque a gente não teve a oportunidade de conversar só sobre esse assunto, mas eu imagino que ela tenha entendido que fazia parte do processo dela e que, entre muitas aspas, se humilhar pedindo desculpa fazia parte do processo de cura dela, uma vez que Deus, né, revelou a conversa dela para mim, revelou a conversa dela para mim. Então, eu achei muito forte da atitude dela. Mas o que eu queria dizer é, por que eu trouxe isso aqui? Porque Deus ouve conversas que a gente não ouve. Então, qual é o recado que eu tenho para dar para vocês e por que eu estou dando esse testemunho que aconteceu muito forte na minha vida e que eu estou dividindo aqui com vocês? Porque por mais que quando a gente converse, a gente fale das pessoas, a gente reclame, a gente murmure, as pessoas não estão ouvindo a que a gente se refere, Deus está ouvindo. E Deus é muito poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive revelar a conversa se ele quiser. Mas não é sobre a pessoa saber. É sobre a sua consciência estar em paz de que você está fazendo algo bom para o outro, para o planeta. Deus também me ensinou muito esse final de semana e ministrou muito na minha vida sobre reclamar, sobre falar de pessoas, porque é um exercício eterno, né? Não existe uma pessoa que não fala da outra. Se falar que existe, essa pessoa está mentindo, porque não somos anjos, né? Somos pecadores, mas é um exercício necessário. A gente está vivendo um mundo onde todo mundo critica todo mundo, onde todo mundo fala mal de todo mundo. E Deus gostaria que a gente amasse mais, acolhesse mais, agradecesse mais, não falasse mal um do outro, não reclamasse, fosse mais grato e da nossa boca a nossa boca só abrisse se fosse para sair coisas de Deus. Então eu estou dividindo isso com vocês porque foi chocante, todo mundo que estava lá viu, né? Todo mundo do evento viu
E pra mim foi chocante, porque eu nunca imaginei ter esse tipo de revelação e tal. Depois eu tive uma outra revelação na sequência, na hora que eu desci do palco com uma outra pessoa. Imediatamente eu consegui ver, assim, a pessoa transparente, dei a palavra que era pra ela também. Não sei se isso vai começar a acontecer comigo daqui pra frente, mas as duas pessoas que, muito obrigada, que eu tive revelação, que eu dei, elas choraram muito e eu falei sobre a vida delas, sobre como elas eram, sobre o que elas precisavam fazer, sobre o passado, né, sobre agora. Foi incrível, foi lindo. E Deus tem ministrado na minha vida sobre não reclamar, não falar de pessoas, cuidar com a nossa língua, porque a nossa boca só pode sair o que é de Deus. Então eu quis dividir isso com vocês, porque é um testemunho muito forte, muito bonito e muito reflexivo para que a gente tá vivendo num mundo onde ácido, sabe? Onde as pessoas estão amargas, nós estamos amargos. Me incluo, né? Não sou sem erros de forma alguma. E juntas a gente vai fazer um acordo aqui no nosso TikTok da minha rede preferida. Eu vou voltar em breve na outra rede social, decidi. Deus também falou comigo sobre isso, sobre o meu profissional. Mas essa vai continuar sendo a minha rede preferida e a minha rede de intimidade. Na outra rede eu não vou abrir as minhas intimidades. Mas aqui eu quero fazer um acordo com vocês. Não pode reclamar, não pode. Não pode falar mal de pessoas. A gente está fazendo um acordo juntas, estamos aprendendo juntas, tá? Não pode reclamar, não pode falar mal de pessoas e não pode criticar, ok? Nem uma outra, nem os outros, nem eu, senão eu vou arrancar e bloquear, já tô avisando. Porque eu não quero. Eu quero uma vibe boa, não quero perto de mim nada que reclama, nada que traz coisas ruins. E, inclusive, meu primeiro desafio vai ser hoje, porque eu vou até a obra e eu não posso reclamar. Eu tô rindo porque eu sou ser humano, gente. Eu tenho que apresentar soluções. Então, por exemplo, eu olhei alguma coisa errada. Eu vou olhar e falar assim, olha, isso aqui pode ser melhor. Eu gostaria que isso fosse assim, 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 mas eu não vou falar. Eu não acredito que você errou de novo. Eu não tô acreditando que você fez isso. Não vou falar. Eu só vou olhar e vou falar, gostaria que fosse melhor. Gostaria que fosse assim, assim, assim. Estamos combinados? Quem não quiser fazer esse acordo comigo, com licença, obrigada, porque eu não quero aqui na minha rede social gente que reclama. Não quero gente que fala mal dos outros e nem de mim, ok? É isso.